Irmãos, nós estamos trazendo mensagens no Evangelho de Marcos. E hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 32. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 32. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 32. Eu vou fazer essa leitura. Eu peço que você acompanhe atentamente na sua Bíblia. Deixe ela aberta também, porque nós vamos expor todo o texto. Diz assim a palavra de Deus: Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra, preciosa para nós, tua verdade, a única verdade que nós temos, ela está aqui, Deus, lida, e ela é o que precisamos para a edificação das nossas almas. Mas clamamos pela tua misericórdia, em poder extrair, Deus, dessas santas palavras, mais, Deus, alimento do Senhor, alimento espiritual, mais sabedoria, mais esperança, mais exortação também, Deus. Que sejamos nós cuidados por Ti nessa noite e alimentados por Ti. Que Teu Espírito Santo, o Espírito Consolador, aquele que também é o nosso educador, ele possa nos guiar em cada uma dessas palavras, fazendo com que esse texto se faça vivo no nosso coração e na nossa alma. Que no abrir da minha boca, no ouvido dos meus irmãos, o Teu Espírito Santo nos guie em tudo. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem as crianças lá em casa, tem um livro que chama O Pote Vazio. Esse é o nome, um livro infantil, muito bonitinho o livro. O Pote Vazio. Livro que eu indico tranquilamente para você comprar para a sua criança. De uma maneira bem resumida, essa história, ela narra sobre um imperador chinês que não tinha descendentes e ele estava sabendo que a sua vida caminhava para o final, ele queria escolher um outro imperador, aquele que iria herdar o seu trono, ele queria fazer essa escolha, preparar o próximo imperador da antiga China. E aí ele propõe um desafio às crianças. Ele pega uma semente e ele distribui a cada uma das sementes. Esse imperador gostava muito de plantas e de flores. E aí ele entrega para cada uma das crianças do império uma semente para que eles pudessem, no decorrer de um bom tempo, pegar essa semente, cultivar essa semente e, numa determinada data que fosse estipulada pelo imperador, eles iriam trazer aquilo que foi fruto do cuidado daquela semente. E as crianças, diante daquele desafio, pegaram aquelas sementes e cada um foi para a sua casa, né, cuidando da melhor maneira possível dessas sementes. Existia um pequenininho, que chamava Ping. Ping é o personagem principal dessa história. E ele era já uma criança que gostava muito de cuidar de plantas. E ele
cuida com todo carinho daquela semente. Ele planta aquela semente numa boa terra, ele aduba aquela terra, ele diariamente cuidava dali, aguava aquela semente para que ela pudesse brotar e uma bela flor, planta pudesse nascer daquilo ali. Só que passava de semana após semana, não acontecia absolutamente nada. A semente ficava ali, estática na terra. E aquilo incomodava muito Ping ao ponto de ficar muito triste, porque o prazo estava encerrando, o tempo estava chegando, o imperador ia conclamar o seu reino para que as crianças pudessem apresentar as plantas, e Ping não teria o que apresentar. Daí o nome do livro, O Pote Vazio. Certo é que o imperador marca a data, e as crianças, agora eles vão apresentar as suas plantas, as suas flores, para que o imperador escolhesse aquele que lhe mais agradasse, ou aquilo que estava dentro do propósito do próprio imperador. E muitas pessoas apresentaram plantas maravilhosas, flores maravilhosas, as crianças ali apresentando, e Ping não queria ir, porque ele só tinha um pote vazio. Mas estimulado pelos seus pais falaram, você fez o melhor? Eu fiz o melhor. Então você vai lá apresentar para o imperador o seu melhor. E assim, Ping, em obediência aos seus pais, pegou o pote e foi lá, para que pudesse apresentar. O imperador, olhando todas aquelas flores e plantas muito bonitas, ele chega até Ping. E diante daquele pote vazio, e Ping já tinha, esse termo não era da época do antigo Império Chinês, né? Tinha sofrido muito bullying até ali, né? As crianças tinham, de fato, colocado Ping em situações muito constrangedoras, porque o pote dele estava vazio. E o imperador pergunta a ele o que era aquilo, e ele responde, eu fiz o meu melhor. E o meu melhor hoje é um pote vazio. Talvez ele esperando a repreensão do imperador, ou alguma coisa que pudesse entristecer Ping. O imperador, até então, que não tinha soltado nenhum sorriso frente a tudo que ele via, ele ficou extremamente alegre e ele sorriu. Ele viu em Ping a pessoa virtuosa que ele esperava. Ele encontrou no Ping aquilo exatamente que ele queria. E ele ficou muito feliz e ele disse, achei o próximo imperador, é ele. Imagina a cara de espanto das crianças, né? Todas com plantas muito bonitas, muito bem cuidadas, muito bem tratadas, assim. Por que que ele escolheu Ping? O que tinha o pote vazio, o imperador diz, inclusive relatando qual era a virtude de Ping. Ele falou assim, quando eu distribuí uma semente para cada criança do reino, eu distribuí uma semente queimada. Nenhuma semente poderia ter brotado. Nenhuma planta poderia ter nascido. Só Ping foi verdadeiro. Só ele foi honesto. Só ele que com o seu pote vazio demonstrou que de fato fez o melhor que podia. E ainda assim apresentou ao rei aquele pote vazio. Sendo tudo verdadeiro. Todas aquelas outras plantas foram outras sementes que eles arrumaram, preocupados que não nasciam no vaso. Ping foi verdadeiro e honesto. Essa bonita história, um livrinho muito bonito mesmo, recorrentemente a gente lê para as crianças. Primeiro traz uma questão da virtude, que é a honestidade e a verdade. A verdade precisa ser sempre dita e revelada a qualquer custo. Mas o que eu queria me ater, olhando para o texto que nós lemos, dentro dessa historinha infantil, é que a semente, irmãos, a semente, que também é uma coisa muito importante nessa história, uma semente queimada nunca nascerá. E uma semente boa, pode ser que ela nasça, ou pode ser que ela não nasça. Por mais que aquelas crianças daquele reino pudessem colocar os máximos esforços para cuidar de uma planta, não estaria nas mãos de nenhuma daquelas crianças a possibilidade de uma planta nascer ou não. Obviamente que existem cuidados, e o marido da Marta, o Paulo, poderia nos falar muito melhor como se cuida de uma planta adequada. Mas até o máximo cuidado humano com uma semente não lhe garante o crescimento. O crescer de uma semente não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. E é exatamente
o que conta a primeira parábola que nós lemos. A parábola da semente. O foco do texto aqui é algo que foge da responsabilidade humana. E Jesus traz essa parábola como que um conforto, um consolo para nós. Se a gente puder dar um passinho para trás, nós vamos ver que a primeira parábola que Jesus contou é a parábola do semeador. E na parábola do semeador, Jesus fala que o semeador saiu a semear. E aquela semente caiu em 4 situações. Caiu numa terra ruim, caiu à beira da estrada, caiu numa outra terra onde que os espinhos a cobriam e ela não desenvolveu, e uma das sementes cai em terra boa e frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. O que Jesus, ele fala diretamente nessa parábola é que ele é o semeador, ele é a semente. E os frutos dessa semente não serão visíveis em todos os solos, em todas as situações. Somente em algumas situações. O evangelho frutificará de maneira abençoadora. E Jesus estava contando aquela parábola porque ele estava encontrando muitos conflitos, muita perseguição pela proclamação do evangelho. E essa parábola vem como que uma realidade diante dos discípulos para que eles entendam. Veja só, nós vamos continuar semeando. Vão ter sementes que vão se perder, mas tem sementes que vão frutificar. Isso não deve impedir a semeadura. O semeador saiu a semear e os discípulos desse semeador continuarão a semear na história. E nós somos os semeadores, irmãos. E algumas sementes cairão à beira da estrada, as aves pegarão. Algumas sementes cairão em lugares espinhosos. Elas vão começar a crescer, mas serão abafadas pelos espinhos. E existem sementes que nós lançamos que vão frutificar 30, 60 e a 100 por 1. Ao passo que agora vem a segunda parábola. E Jesus, dentro desse mesmo contexto, fala que, apesar da oposição da pregação ao evangelho, que ele estava enfrentando, veja só, inclusive até da família dele, a verdade tem que ser colocada sempre num lugar alto. A verdade não pode ser negociada. Algo que nós vemos, inclusive, na história do pote vazio. Ping, ele mostra que a verdade tem que ser dita e encarada, seja qual for o resultado dessa verdade. E a verdade do evangelho é essa, irmãos. O evangelho precisa ser pregado em qualquer situação, mesmo em contextos de perseguição. A verdade precisa ser pregada. Porque uma vela, um candeeiro, não foi feito para ser colocado debaixo de um balaio. E um candeeiro não foi feito para ser colocado debaixo de uma cama. E é isso que nos conta a parábola da candeia. Ou seja, a luz que brilha, e essa luz é Cristo Jesus, e rompe as trevas, e por isso vai ofender muito a visão de alguns que estão vendo essa luz forte, brilhosa, bonita que é Cristo Jesus, a oposição virá. Mas isso não deve fazer com que a gente esconda a luz. Pelo contrário, a luz ela tem que prevalecer e, se possível, em cima do velador, como diz a parábola da candeia, para brilhar no máximo possível ao máximo de pessoas possíveis. E continuando, e aqui está o texto que nós lemos, Jesus disse ainda, é a continuidade, né, dessas parábolas, tudo tem uma conexão direta com a outra. Porque Jesus está nesse contexto falando do evangelho sendo pregado, da oposição que está sendo encontrada, mas dos frutos que virão da proclamação do evangelho e do reino de Deus. E Jesus disse ainda, o reino de Deus é assim. Se um homem lançasse a semente, é como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse, se levantasse de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo como. Diz a parábola que a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Irmãos, sobre esse contexto de plantio, de semeadura, lá na casa do meu pai, em Itabira, ainda quando a minha avó era viva, ela tinha quase que um ritual anual que chamava até mais pessoas da família, tinha que chamar, morava meu pai, eu, os meus irmãos, uma tia morava com a gente, mas ela resolvia plantar um tal do cará.
Só que eu já descobri que o cará que eu conheço como cará não é o cará que vocês conhecem. O cará que vocês conhecem é o que eu chamo de inhame, e só. É isso mesmo? Né? Inhame. Inhame é inhame. Os cará é cará. Tem uma diferença, hein? Eu sei que mas é porque eu aprendi isso lá. Esse cará, que minha avó cismava de plantar todo ano, é um tal de um cará goiano. É um cará que ele tem um gosto diferente, ele é um formato diferente, ele se assemelha pouco, ele é uma mistura meio que de inhame com uma batata, um negócio desse tipo, mas muito saboroso, muito gostoso fazer uma sopa ou um caldo de cará, esse cará que eu conheço. E o plantio dele era um negócio muito interessante. Tinha que chamar, era um ritual anual, Fabinho, porque tinha que chamar os tios, tinha que chamar outros primos, porque a gente tinha que fazer uma vala, mais ou menos, quase da extensão dessa igreja, um pouquinho menor, uma vala de 1,20 m, por ali, de profundidade na terra. É uma vala alta, né? Quando você vai plantar uma couve, alguma coisa assim, 60 centímetros, tá bom, né? Agora imagina 1,20 m de uma vala de fora a fora, num comprimento muito grande. Então aquilo era um ritual, é quase uma semana plantando aquele cará. Fazia-se a vala. E depois da vala, a gente fazia uma cobertura só de folhagens, que a gente achava, folhagens. Depois um pouco de esterco. E aí jogava-se lá no fundo, quase 1 metro da terra, o cará. O cará cortado, de determinada forma, jogava lá no fundo, jogava mais folha, mais adubo, mais terra, mais esterco, mais folha, mais adubo, mais terra, ia fazendo aquelas coberturas até chegar no topo ali da terra, no chão, colocava mais terra por cima e fincava-se bambus assim de 3 metros em toda aquela vala, porque a rama do cará é muito alta. E pronto. Aquilo plantava-se, estava debaixo da terra, e a única coisa que podia se fazer é esperar. Obviamente tem que jogar uma aguinha também, né? Joga uma aguinha, se não chover, tem que jogar água. Diz aqui o texto que esse homem que lançou sementes à terra, depois ele dormiu, ele levantou de noite e de dia, até que a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Irmãos, aquilo sempre me impressionava, especialmente no plantio do cará, porque eu sabia que aquele carazinho estava mais ou menos a 1 metro debaixo da terra. Não batia um raio de sol ali direto. Aquele negócio está escondido, e muito bem escondido debaixo da terra, era profundo. E minha avó, com toda a experiência da sua vida, ela sempre falava com a gente no cansado, né, a gente falava assim, deixa o bambu, para quando começar, a minha avó falava assim, pode colocar o bambu, a rama vai subir. E a gente, a princípio, não acreditava naquilo, né? Assim, como é que vai, né? Tenta lá no fundo, esse negócio só pode dar errado. E minha avó falava, meu irmão me ensinou assim, vai dar certo, a rama vai sair. Até que passa quase 2 meses, e a primeira rama rompe a terra, e começa a subir, vai enrolando naquele negócio, e dá tanta rama, irmãos, que depois a outra trabalheira é só para cortar a rama, porque depois nós temos todo o trabalho de cavar a vala toda, e tira tanto cará, mas tanto cará, que a gente distribuía para metade de Itabira, e ainda dava para vender para o Ceasa aqui em Belo Horizonte, de tanto cará que saía naquele negócio, que a gente fala assim, meu Deus, como que isso aconteceu? Onde que aconteceu esse negócio? Como é que a gente não viu isso? Como que algo que está oculto aos nossos olhos pode frutificar tanto? Irmãos, essa parábola, por simples que pareça, é uma das parábolas espetaculares que nós temos na palavra de Deus. É algo que deveria encher o nosso coração de paz, de alegria, de tranquilidade, e digo mais, deveria encher o nosso coração de coragem. Coragem. Porque o que Jesus está ensinando nessa parábola é que o semeador tem que semear. A semente é o evangelho de Cristo Jesus, que precisa ser semeado. A terra que ele vai ser semeado, não importa, pode ser em qualquer terra, deve ser semeada. Aquela semente vingar e produzir é obra exclusiva de Deus. Ninguém aqui tem o poder de converter corações. Ninguém aqui tem o poder sequer de mudar 1 centímetro a inclinação do coração de outra pessoa. Irmãos, não cabe a nós
a salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus. E Jesus está falando, está grande a oposição, não está? Está difícil as coisas, não está? Parece que isso aqui não vai dar em nada, correto? O que Jesus está mostrando para aqueles discípulos é o seguinte: o reino de Deus independe de cada um de vocês que estão aqui para que ele cresça. Ele vai crescer, escondido dos nossos olhos. Ele vai esconder ao nosso deitar e ao nosso levantar. E quando nós assustarmos, é o que a palavra diz, aqui no versículo 29, o fruto já está maduro. Logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O reino de Deus cresce, irmãos, de uma maneira que nós não temos nem ideia. É uma obra de Deus, é uma obra nossa. Isso traz tanto consolo para mim, irmãos. Eu que estou mais, cada semana exposto à pregação do Evangelho, a falar sobre a palavra de Deus, ao escrutínio de cada uma dessas palavras, e por vezes é desafiador, nós não entendemos bem, ou nós não comunicamos bem, e eu fico assim, Deus, meu Deus, o que o Senhor vai fazer com aquele povo que está lá me ouvindo? Ou as pessoas que a gente tem a oportunidade de falar do Evangelho de Deus, falar sobre a salvação em Cristo Jesus, e eu acho que também é um sentimento que você talvez já teve em sua vida, de falar sobre Jesus para uma pessoa e bater um certo sentimento de impotência diante do que você está fazendo, assim, parece que eu falei, entrou no ouvido daquela pessoa, saiu do lado da outra. O que Jesus está falando com essa parábola é: apenas semeie, apenas jogue a semente à terra. Ela vai, no seu tempo oportuno, debaixo da graça e da vontade de Deus, frutificar. Até em lugares que a gente fala assim, absurdo. Até em lugares inesperados. Eu lembro do meu pai quando tinha um chevetinho branco. E meu pai sempre andou na estrada de terra. Por isso que ele já vendeu vários carros para o ferro velho. Pelo menos 3 carros meu pai já vendeu literalmente para o ferro velho. Só estrada de terra. O carro fica 1 ano e meio sem ver água assim, aquele negócio absurdo. E eu lembro uma vez que meu pai, depois de lembrar que tem que olhar a água do carro, né, ainda mais um chevetinho, né, irmãos? A gente precisa olhar, né? Sei lá, 2, 3 meses depois, ele abre o capô daquele chevetinho e quando ele vê, ele assusta e tem um pé de feijão lá dentro do motor. Irmãos, onde uma boa semente tiver que frutificar, ela vai frutificar. Seja no motor de um chevetinho. Vai frutificar. Estava o pezinho de feijão lá. Bonitinho. Às vezes as crianças tentam fazer experiência em casa, coloca no algodão, faz tudo, cuida e às vezes não nasce, né? Com tanto cuidado, olhando todo dia. É o que essa parábola ensina. Tem coisa que está fora da nossa alçada, é da alçada de Deus. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz: não por força nem por poder, mas pelo teu Espírito. Assim é o reino de Deus, não é por força nem por poder, é pelo Espírito de Deus. Ao ponto que Jesus nos fala, e isso é para o seu tempo, para o nosso tempo e até a volta de Cristo Jesus. O reino de Deus está crescendo e os campos já estão prontos para a colheita. Diz o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, ergue os olhos e vede os campos, pois já braquejam para a ceifa. Marcos 13, versículo 27, diz que quando Cristo voltar, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos do 4 dos ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Irmãos, alguns missionários relatam que a China, os países mais populosos do mundo, fica ele e a Índia ali, né, entre os mais populosos, era a China, agora parece que é a Índia e volta a ser a China, que faz uma grande oposição ao Evangelho. Dizem os relatos missionários que há uma igreja grandiosa, sendo plantada, crescendo, nos lugares escondidos da China. A igreja cresce. A igreja está espalhada, assim como em outros contextos, como nós já ouvimos aqui na igreja sobre a Coreia do Norte, talvez o contexto mais fechado para a pregação do Evangelho. A igreja cresce naquele contexto.
Em outros contextos, a igreja cresce, o evangelho está sendo pregado, as sementes estão sendo lançadas. Irmãos, a volta de Cristo Jesus revelará diante dos nossos olhos uma igreja tão grande, tão ampla, tão espalhada com várias pessoas, que nós nos lembraremos da promessa que Deus fez a Abraão. Vou dar a você uma descendência, como os grãos de areia do mar, como as estrelas do céu, serão incontáveis. A gente acha que a igreja perseguida, a igreja que está sofrendo as aflições desse tempo, ela pode estar encolhendo, ou ela não consegue mais crescer. Diz Jesus por essa palavra, o reino de Deus é como uma semente, que cresce, às vezes, sem a gente poder ver o seu crescimento. Mas quando nós assustarmos, já é algo grande. E é por isso que ele traz exatamente na sequência a parábola do grão de mostarda. Quando disse mais, a palavra de Deus diz assim, no versículo 30, né? Ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Aí vem Jesus com mais uma parábola. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Irmãos, diz a palavra aqui, que Jesus traz por meio de uma parábola, que o reino de Deus é exatamente aquele ponto da história que eles estão. Cristo Jesus, 12 apóstolos, alguns discípulos. O que Jesus talvez está ecoando aqui sobre o reino de Deus é voltando ainda lá para o capítulo 1 de Marcos, quando Jesus inicia o seu ministério. Ainda no capítulo 1 diz que ele, o Jesus, o Nazareno, e somente ele ia andando, pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus. Ao ponto que ele ia chamando um para ser o seu discípulo e esse o seguia. Ele chamava um outro e o discípulo seguia. E ele continuava pregando e anunciando o reino de Deus. E mais pessoas iam se juntando. Mas ainda assim, era um pequeno povo. E Jesus fala, o reino dos céus, esse reino que eu estou anunciando, esse reino que eu estou comissionando, esse reino que eu estou convidando você a participar dele, é como um grão de mostarda. Ele é frágil, ele é simples, ele é humilde, ele parece sem valor nenhum. Ele parece algo que não vai dar certo. Mas apesar dele ser pequenininho, e a sua semente ser muito pequena, diz assim a palavra, né, que uma vez semeada, ela vai se crescer e vai tornar maior do que todas as hortaliças, ao ponto que deita grandes ramos. Ao ponto que ele fala assim, é uma hortaliça, e a gente pensar numa hortaliça é algo realmente grande, e aqui está falando de um tipo específico de mostarda, que crescia muito mesmo, ao ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus está falando que o reino de Deus é assim. Apesar daquele pequeno passo que parece um passo muito frágil, muito pequeno, um frágil como a família de Cristo Jesus achava, até irresponsável. O que esse homem está achando que ele é? Ele é o filho do carpinteiro. Ele é alguém de Nazaré, de uma região insignificante. O que esse homem está pensando que é? Mas esse homem está doido, prende ele. Vamos prender ele, vamos lá buscar Jesus. Isso é família de Jesus, irmão. Vamos lá acabar com esse homem, porque ele está doido. Ele está falando que vai ter um reino. Que reino é esse? O máximo que ele vai conseguir é fazer algum tipo de bagunça ali na Galileia. Vai vir um império romano e vai esmagar esse homem. E vai crucificar esse homem. E, na verdade, essa parábola aponta, em certo sentido, para toda a fragilidade de uma semente de mostarda, quando os próprios discípulos veriam o Cristo crucificado. E aqueles que ali viram o Cristo crucificado, pensaram, acabou o reino de Deus, acabou nossa empreitada, vamos todo mundo para a nossa casa, vamos nos fechar em nossas casas, como fizeram os discípulos, porque acabou.
mal sabiam os discípulos que o que marcou a sexta-feira da paixão, a ressurreição de Cristo, era apenas o início, ao passo da semeadura, mas o início da colheita que já começaria. Jesus, ele está anunciando que esse reino que cresce de maneira que os nossos olhos não veem, e que vai ser algo grande, e que vai crescer ao ponto que as aves do céu vão se aninhar debaixo dela, está mostrando que o reino de Deus é expansivo, e é mesmo, irmãos, e cresce muito. Ao ponto que, após a descida do Espírito Santo, na primeira pregação de Pedro, milhares se convertem. Em um segundo sermão, outros milhares se convertem. E rapidamente a gente vê o reino de Deus crescendo. E aquele pequeno movimento de galileus que tinham ali na região do Mar da Galileia, pouco mais de 3 séculos depois, vai fazer com que o Império Romano e o todo-poderoso Império Romano ficasse de joelhos, ao ponto do imperador declarar como a religião oficial do império o cristianismo. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeada cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos. Irmãos, essas duas parábolas são extremamente confortadoras para a igreja que milita nessa terra nesse momento. Ela é extremamente consoladora para nós que devemos ser discípulos de Cristo Jesus e discipuladores. Ela é extremamente confortadora para nós que devemos pregar o Evangelho, obedecendo o comissionamento de Cristo Jesus. Preguem, preguem, preguem o Evangelho. Ao ponto que o próprio Senhor Jesus também nos mostra que a obra no coração de cada um é uma obra minha. Joguem a semente. Joguem a semente. O restante da obra é meu. É Deus que trabalha. É Deus que muda os corações. É Deus que faz com que o mais improvável dos homens possa se dobrar diante de Cristo Jesus e reconhecer que Ele é Senhor e Salvador. Não é o nosso argumento, não é a nossa oratória, não é a nossa métodos sofisticados que nós teremos, não é uma igreja bonita com um projetor aqui, um notebook para nos ajudar, instrumentos musicais, microfone. Não é isso que traz salvação. Salvação é uma obra exclusiva de Deus. O que nós temos que fazer é simplesmente semear. Termina o texto e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Como eu disse, irmãos, lá na parábola do semeador, Jesus ele mudou o seu meio de comunicação. E eu disse naquela ocasião que aquilo é uma espécie de juízo de Deus para aquele povo. Aquele povo que estava com seus ouvidos endurecidos e não querendo escutar a palavra de Deus, ou querer escutar a palavra de Deus como um pretexto para persegui-lo e o matá-lo, Deus muda aquela comunicação. O Evangelho talvez não transparece de maneira tão clara. E isso é um juízo. A palavra de Deus não poder ser compreendida de maneira tão clara é um grande juízo. Mas ao final desse texto nós também temos a graça e a misericórdia de Deus aqui, quando diz que Jesus continuava falando por parábolas, e ele não falava de outra forma, mas ele falava conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Alguns que estavam ali ouvindo, Jesus ainda era misericordioso em deixar uma possibilidade que eles entendessem a palavra de Deus. Para os discípulos havia uma possibilidade em particular de uma melhor explicação, e eles entendiam melhor. Mas a boca de Deus não se fechou completamente. Ele continua falando. E por meio de Cristo Jesus, em nosso tempo da sua palavra revelada, nós somos esses que devemos continuar pregando, falando de Cristo Jesus, expondo essa verdade e essa palavra, irmãos. Nós encontraremos todos os tipos de ouvidos diante de nós. Pessoas que não, primeiramente, não vão querer nem ouvir a palavra de Deus. Existem corações duros e que não querem saber de Cristo Jesus. É uma realidade. Outra realidade que nós encontraremos são pessoas que às vezes até querem ouvir sobre Jesus,
mas possuirão não só dificuldades, mas colocarão seu coração com tanta dúvida, e querem essa dúvida, ao ponto que vão obscurecer o próprio Evangelho de Cristo. Mas estarão diante de nós pessoas que terão dúvidas reais, sinceras, sobre Jesus e o seu reino e o seu Evangelho. São esses ouvidos que Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por causa disso, nós devemos falar sobre esse Evangelho para essas pessoas, da maneira mais clara possível, anunciando que o reino de Deus é chegado com a vinda de Cristo Jesus, e que Ele veio ao mundo com uma missão de morrer no meu e no seu lugar, para que o nosso pecado pudesse ser devidamente punido. E o que nós precisamos é confiar no sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Ao ponto que é somente isso, é somente pela fé, somente nessa confiança em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que nós somos libertos da escravidão. E nós podemos nos achegar diante de Deus, justos e justificados por Cristo. Essa verdade que é o Evangelho, irmãos, ela precisa ser anunciada aos ouvidos que estão diante de nós. E muitos ouvintes, assim como eram os discípulos e outros discípulos mais próximos, entenderão essa palavra. E se chegarão ao reino de Deus. E esse reino continuará crescendo, 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 frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É por isso, irmãos, e aqui eu fecho essa palavra, dizendo que às vezes nos falta fé. Nos falta fé na missão de Deus. Porque nos falta crer que a salvação não depende de nós. Isso pode parecer estranho, né? Porque a gente deveria se engajar na missão para falar assim: eu vou fazer, porque se não fizer as pessoas não vão se chegar ao reino de Deus, então eu vou fazer por causa disso, porque eu preciso fazer com que o coração de Beltrano, Ciclano, mude. E a gente deveria fazer assim, né? Vai ser pela minha inquietação, pela minha força, pelo meu poder que essa pessoa vai se transformar. Essas parábolas falam exatamente o contrário, e isso é grande bênção para nós. Falar que nós devemos sim fazer, e mais, ser estimulados ainda mais para fazer, porque a salvação não vai depender de nós, vai depender do Senhor Jesus. O que nós precisamos é lançar a semente. Por causa disso, irmãos, nada é mais consolador para um pregador, para um evangelista, para os evangelistas que somos todos nós, que a salvação não depende de nós. Que grande bênção é isso. Imagina se a salvação dependesse de mim, se a salvação dependesse da Sofia, dependesse do Carlos, se dependesse de nós, irmãos, estaremos todos perdidos, mas a salvação depende de Deus, única e exclusivamente de Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão do Redentor para anunciar o Evangelho, e esse foi o instrumento que Deus escolheu. Deus não escolheu anjos para semear o Evangelho aqui na terra, irmãos. Ele poderia ter feito isso, mas ele não quis. Ele escolheu o povo dele, a igreja dele, para semear. E a semente brotar é papel dele, é coisa dele. Está na alçada de Deus, não está na nossa alçada. É isso que nós chamamos de soberania divina. A salvação é algo exclusivo de Deus, está debaixo da soberania do nosso Senhor. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela tua palavra, que é tão renovadora aos nossos corações, ela que traz tanto alívio para nós em certo sentido, Deus, porque por vezes nós achamos que nós somos impotentes, Deus, não temos as qualificações, não temos os recursos necessários, não temos o conhecimento necessário para proclamar o teu Evangelho, ou para expandir o seu Evangelho aonde o Senhor nos colocou. Nós nos achamos pequenos, nós nos achamos, Deus, humildes demais, simples demais, para poder participar de algo tão grande. Mas obrigado por nos alertar por meio da sua palavra, que a salvação, ela independe dos nossos recursos, que a salvação independe dos bens materiais que nós temos, que a salvação, ela independe da forma, Deus,
bonita ou feia que o pregador fala. Ela independe dos nossos erros na fala, ortográficos, gramaticais. Ela independe, Deus, da nossa falta de conhecimento que às vezes nos vem, ou nos sobrevém, da tua própria palavra, Deus. A salvação é uma obra exclusiva do Senhor e do teu Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor porque o Senhor continua fazendo com que o teu povo seja chamado nos 4 cantos da terra. E esse povo, Deus, cada vez mais crescente, assim será até a volta do Senhor Jesus Cristo. É o que a sua palavra nos garante. Que apesar das perseguições, das aflições que a igreja tem no desafio de anunciar o teu reino, no desafio de proclamar o evangelho, ainda assim haverá semente boa plantada em terra boa e que vai frutificar. E louvado seja o Senhor por isso. Que o Senhor continue nos dando a coragem necessária e a ousadia necessária para proclamar o teu reino, Deus. Para que nós possamos ser como Jesus, semeadores que saíram a semear, a proclamar o reino de Deus, a plantar essa verdade em todos os lugares que o Senhor nos enviar. E que nós te pedimos, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, é que nós possamos ver com os nossos olhos os ramos saindo da terra, as folhas crescendo, as árvores, Deus, se tornando grandes, o reino do Senhor se expandindo. Primeiro aqui em General Carneiro, Deus, depois em Sabará, e aonde o Senhor permitir a gente plantar o nosso pé. Que a tua igreja cresça, que o teu reino cresça, Deus. Que nós sejamos simplesmente obedientes, Deus, ao Senhor em ir pregar o evangelho. E que o Senhor nos permita ver a graça desses frutos. É isso que nós te pedimos, Deus. Nos permita, pela sua misericórdia e pela tua graça. Que o Senhor continue a nos abençoar, Deus, no nosso dia a dia, na nossa semana, em cada passo que nós dermos em nossa história. Te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que está aqui nessa noite. Te agradecemos pela a Igreja de Cristo Jesus que aqui se reúne. Te agradecemos, Deus, porque nessa semana, no estudo bíblico da quinta, nós podemos ver o nosso irmão Hélio aqui conosco. E nesta noite nós podemos ver a nossa irmã Geni, pessoas que estão sendo cuidadas pelo Senhor. Nós te agradecemos por tua graça. Te agradecemos, Deus, pelo cuidado do Senhor que o Senhor tem a cada um de nós. E que o Senhor continue cuidando, Deus, porque precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu favor, do seu amor e da sua graça. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre as nossas vidas, parte da igreja aqui reunida, e com a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, até que Ele volte. Amém, amém.